Era uma noite daquela, sabe? Meia-noite em Springfield, Tennessee, quando um atendente do 911 recebeu uma ligação que ele nunca mais ia esquecer. O cara do outro lado da linha estava tremendo, confessando que tinha matado a esposa. Mas aí a história deu uma virada sinistra. Ele disse que ela estava viva, congelada no freezer da garagem. Eu atirei nela, ele falou, mas ela não tá morta, ela tá lá no freezer da minha garagem com um buraco na cabeça. E eu preciso de ajuda. Quem é esse maluco? Por que ele tá ligando desesperado? Prepare-se, porque essa é uma história de horror e mistério que vai te prender do início ao fim. Eu sou Claudinei Carlos e este é o canal Documentário Criminal. Agora imagina a cena. É numa noite fria de novembro de 2014 e a vida de Joseph Parker, um cara de 45 anos, virou de cabeça para baixo. A ligação para o 911 começou chocante. Eu atirei na minha esposa, ele disse, com uma calma que gelou o sangue do atendente. Mas o que deixou tudo ainda mais surreal foi quando Joseph revelou que, apesar do tiro, a Samantha, sua esposa, ainda estava viva, presa num pesadelo congelado dentro do freezer da garagem. O Joseph então explicou que o incidente aconteceu 2 dias atrás, lá pelas 4 da manhã. Ele disse que atirou na têmpora da Samantha com um revólver calibre 38. Ele falou assim, eu pensei que ela estava morta, mas quando verifiquei mais tarde ela ainda estava viva. Dá para imaginar a cena? Uma mulher com um ferimento gigante, mortal na cabeça, que ainda conseguia responder a perguntas, piscando uma vez para sim e 2 vezes para não. Então ela ainda estava interagindo com o Joe com aquele sistema de piscadas. A atendente do 911, tentando manter a calma, começou a fazer diversas perguntas para o Joey. Qual o seu nome? Ela perguntou. Joey, respondeu Joseph, mas ele estava preocupado, não era com isso não, ele estava preocupado que alguém fosse na casa dele para ajudar a esposa dele. Então ele falou, eu deixei a porta da frente de casa aberta e todas as luzes acesas. Ele falou, né? Ela tá na garagem, vocês vão vê-la quando entrarem. Agora imagina isso, a amiga da Samantha, a Bárbara, ela estava prestes a se tornar uma testemunha involuntária da tragédia. A Bárbara tinha visitado a casa dos Parkers na tarde anterior para pegar uma foto emprestada. Então mais tarde a Bárbara contou para a polícia que o Joe falou para ela que a Samantha estava doente, que estava com uma enxaqueca daquelas. Imagine você que a Bárbara chegou a entrar no quarto e quando ela viu a Samantha deitada na cama, virada para a parede e coberta com cobertor, ela pensou, ela deve estar dormindo, coitada. Só que não era isso não, a moça já estava sem vida e a amiga dela acabou vendo ela ali naquela situação, mas jamais desconfiou que ela estava morta. Vou contar um pouquinho mais para vocês do Joseph. O Joseph era um ex-jogador de futebol. Ele tinha trabalhado como vendedor de carros na Gate Toyota, uma concessionária que ficava ali em Metro Nashville. Os colegas de trabalho do Joey notaram uma mudança drástica em seu comportamento nos últimos meses. Ele estava mais quieto, mais distante e parecia estar sob muita pressão, uma pressão intensa. Os amigos do Joey falaram, ele era um vendedor, ele tinha que falar com as pessoas o tempo todo. Mas algo estava claramente errado. Ele parecia estar carregado com um peso enorme. Os amigos do Joe já perceberam que o rapaz não estava muito bem nos últimos dias. A pressão sobre o Joseph era de fato esmagadora. Ele tinha perdido o emprego recentemente e estava atrasado com o pagamento da hipoteca. A enteada dele revelou que a casa estava prestes a ser executada, que o banco estava quase tomando a casa dele, e isso só aumentou o estresse no Joe. Coitado. Segundo palavras da enteada, o Joe sempre estava preocupado com dinheiro. E isso era um fato que estava preocupando demais o Joe e deixando ele irritado daquela forma. Aquela ligação para a polícia continuou, com o Joe insistindo que alguém precisava ajudar sua esposa. E ele chegou a falar, eu ainda amo, ele disse. Imagina você, ele acabou de dar um tiro na mulher e está falando que ama ela. Eu ainda amo, preciso que alguém vá até lá. A atendente da polícia, tentando obter o máximo de informações possível, perguntou sobre a situação doméstica. Vocês já tiveram brigas antes? Ela perguntou. Não, nunca tivemos nada disso, nunca tivemos que chamar a polícia, respondeu Joseph. Mas tivemos uma noite ruim. Ruim? Uma noite péssima. Ele matou a mulher. Aliás, ele pensou que havia matado ela, mas ele não matou ela. Isso foi o mais bizarro desse caso. Eu tenho uma coisa só a te dizer. Vai ser surpreendente o final deste caso. Surpreendente também é o desconto que você consegue na Pets. Se você tem algum animal de estimação como eu tenho, você pode comprar a ração do seu animalzinho na Pets.
No site da Pets, em todas as compras que você fizer, você consegue 10% de desconto usando o meu código, o código Claudinei. Então aproveite, se você precisa comprar algo para o seu animalzinho, compre no site da Pets, eles entregam na sua casa e você com o cupom Claudinei tem 10% de desconto. É isso aí. Continuando o nosso caso então, aquela situação era um turbilhão de emoções então e informações, com Joseph tentando desesperadamente garantir que a sua esposa recebesse ajuda. Enquanto isso, o atendente da ligação estava tentando entender a gravidade da situação, se aquilo era de fato verdade ou se era um trote. Mas o que estava prestes a ser revelado era ainda mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Quando a polícia chegou naquela casa, então, a tensão no ar era palpável. Era 2h45 da manhã e a vizinhança já estava envolta num silêncio sinistro. Os policiais se aproximaram da casa, então, com muita cautela, pois não sabiam se o Joe estava ali ou não, se havia alguém armado. Então eles estavam apreensivos, bastante apreensivos, mas mesmo assim entraram. Entraram pela porta da frente, que estava aberta, como o Joe tinha dito na ligação. E as luzes dentro de casa estavam acesas. Ao entrar na casa, então, os policiais foram recebidos por um ambiente extremamente limpo e organizado. Não havia sinais de lutas, nem mesmo uma peça de roupa estava fora do lugar. Era como se aquela casa tivesse sido preparada para uma inspeção, o que levantou suspeitas imediatas. Parece que ele tentou apagar qualquer evidência, comentou um dos policiais. Os policiais então se moviam cuidadosamente ali pela sala de estar, à procura de pistas, à procura de tentar entender o que havia acontecido naquele local. A primeira confirmação então daqueles detalhes grotescos fornecidos pelo Joseph veio quando eles olharam pela janela da garagem. Ali, parcialmente visível sob os cobertores, estavam os cabelos ruivos de Samantha. Nossa, o coração dos policiais disparou nesse momento. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar uma cena de crime chocante. Com a adrenalina a mil, então, eles se prepararam para entrar na garagem. A porta estava fechada, mas não trancada. Então os policiais, ao abrirem a porta, a visão que eles tiveram era de partir o coração. A Samantha estava ali, dentro do freezer, o corpo dela rígido e frio ao toque. O ferimento de bala em sua têmpora esquerda era visível, e a expressão em seu rosto era de uma tranquilidade perturbadora. A polícia começou a vasculhar a casa em busca de mais evidências. No quarto eles encontraram uma grande mancha de sangue no colchão. O detalhe perturbador era que os travesseiros e os lençóis estavam impecavelmente limpos, como se tivessem sido lavados ou trocados. Ela levou um tiro na cama, disse um dos investigadores. Mas onde estava o resto das roupas de cama? A busca então continuou, e a polícia descobriu que Joseph não tinha apenas atirado em Samantha, ele a tinha cortado em pedaços, tentando desesperadamente escondê-la no freezer. Imagine vocês que ele cortou a moça e ela não estava morta não, ela estava viva. Ele cortou o tornozelo dela, explicou um dos policiais, porque ela não caberia inteira dentro do freezer. A cena era de uma violência chocante, e a equipe forense começou a documentar cada detalhe meticulosamente. E enquanto isso, a investigação revelou que o Joseph não estava apenas reagindo a um impulso momentâneo, não. Ele tinha planejado sua fuga. A polícia descobriu que ele havia feito check-in em um hotel ali próximo, e ele ficou nesse hotel por algumas horas, mas depois continuou a sua fuga. A irmã do Joe, a Pat, recebeu um telefonema dele, onde ele confessou a ela novamente o que tinha feito. Palavras dele: "Eu a cortei em pedaços e coloquei no freezer", ele disse com uma calma assustadora. A irmã dele, a Pat, em choque, tentou entender a situação. "Joey, que isso? Ela tá morta?" ela disse, tentando fazê-lo compreender a gravidade dos seus atos. Mas o Joe parecia desconectado da realidade. Ele só falava uma coisa: "Eu não vou para a prisão." Ele respondeu para ela e desligou o telefone. A irmã do Joe estava preocupadíssima com ele e ele estava em fuga. O paradeiro do Joe, ninguém sabia. A polícia, agora então ciente de que Joe estava em fuga, intensificou as buscas. Eles rastrearam seu celular e descobriram que ele estava apenas a uns 6 quilômetros da residência. Estava bem pertinho, perto da rodovia interestadual. A ligação do Joe para Pat, a sua irmã, revelou também outro detalhe da sua fuga. Ele falou para ela: "Estou a caminho de Kentucky." E ele disse também: "Tem um carro branco atrás de mim." A tensão aumentou bastante quando Joe percebeu que estava sendo seguido. "É um policial", ele disse, "ele está me seguindo." A ligação com a irmã então terminou com um som de alarmes ao fundo, e a polícia sabia que o confronto final estava muito próximo. A polícia estava então perseguindo Joe, e com a polícia em seu encalço, Joseph Parker estava ciente de que sua liberdade estava chegando ao fim.
Aquela ligação então para a irmã foi uma última tentativa de se conectar com alguém que ele amava, porque depois daquilo ele sabia que seria preso. Pat, eu te amo muito e sinto muito, o Joe falou para a irmã dele, uma voz carregada de arrependimento e desespero. Acho que agora é hora de ir, ele falou para a irmã então e desligou o telefone. A polícia, por sua vez, estava determinada a encerrar a perseguição de forma pacífica. Eles sabiam que estavam lidando com um homem armado e muito perigoso, mas também com alguém que estava claramente em um estado de desespero profundo. É verdade. A prioridade era garantir que ninguém mais se machucasse. Já bastava a pobre Samantha que estava dentro de um freezer entre a vida e a morte. Enquanto Joe dirigia pela Interestadual 65 no Kentucky, a polícia coordenava uma operação para interceptá-lo. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente, mas também com muita cautela. A última coisa que eles queriam era que a situação se tornasse ainda mais trágica. O Joe ligou novamente para sua irmã então e continuou. Ele parecia estar em conflito consigo mesmo. Eles estão atrás de mim, ele disse. Há um carro branco atrás de mim. A irmã dele, tentando manter a calma, implorou para que ele se entregasse. Joe, pelo amor de Deus, encosta o carro, levanta suas mãos. Ela pediu para ele. Mas ele não ouviu o que a irmã pediu. Eles vão te ajudar, a irmã falou, mas ele não estava ouvindo mais nada. O Joe, no entanto, estava em um estado de negação. Eu não vou para a cadeia não, eu não vou para a prisão. Ele repetia com a sua voz tremendo. Eu não posso ir para a cadeia. Ele estava desesperado, ele não queria ir para a cadeia porque ele sabia que ele passaria o resto da sua vida apodrecendo na cadeia. A irmã então ficava tentando fazer com que o Joe se entregasse. Falava, meu irmão, encosta o carro, eles vão te ajudar. A perseguição chegou ao seu ponto máximo quando o Joe finalmente parou o carro, no acostamento da estrada. A polícia se aproximou com cautela, armas em punho, pois eles sabiam que o homem que estava ali era muito perigoso. Mas eles também tinham a esperança de que ele se rendesse pacificamente. Joe, saia do carro com as mãos para cima, os policiais gritaram, e ninguém se machucará. Mas o Joe tinha outros planos. Em um ato final de desespero, ele tirou a própria vida dentro do carro. A polícia então conseguiu abrir o carro e encontrou apenas o corpo do Joe ali, com um ferimento à bala. E ao lado dele a mesma arma calibre 38 que ele havia usado contra Samantha. A cena era desoladora e os oficiais ficaram em silêncio, cientes de que a tragédia tinha chegado ao seu fim. No carro então a polícia encontrou um espelho com uma substância branca e um canudo curto. As evidências então combinavam com o relatório toxicológico que revelava que Joe tinha uma série de substâncias em seu corpo. Isso explicava em parte seu comportamento errático e a sua incapacidade de lidar com a realidade. Para os funcionários da Rivergate Toyota, que era onde o Joe trabalhava, essa notícia da morte dele trouxe um alívio misturado com uma tristeza profunda. Eles falaram, foi um alívio saber que ele não poderia mais machucar ninguém, disse um deles. Mas também foi muito triste, porque você nunca quer que alguém chegue a esse ponto. Mas você deve estar se perguntando, e a Samantha, a esposa dele, ela conseguiu sobreviver? Infelizmente não. Quando a polícia encontrou o corpo da Samantha dentro daquele freezer, ela já estava sem vida. A autópsia revelou que a Samantha tinha sido baleada e cortada, mas também que ela estava dormindo quando foi baleada, o que significa que ela não sofreu. A polícia encontrou uma mensagem de texto no telefone da Samantha que dizia: eu decidi ficar aqui essa noite, tudo vai ficar bem. Essa mensagem, enviada pouco antes da sua morte, ficou como um lembrete sombrio da tragédia que se desenrolou posteriormente. A verdadeira razão por trás do assassinato de Samantha permanece um mistério. Amigos e familiares ainda se perguntam o que poderia ter levado Joe a cometer tal ato. Eu pensei que ele era um cara legal, disse um amigo, mas acho que nunca se sabe o que está acontecendo na vida de alguém. E assim, o caso de Samantha Parker e Joseph Parker se tornou uma história de tragédia e mistério, deixando uma marca duradoura naqueles que a viveram e naqueles que a ouviram. Às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção. E esse é um daqueles casos que faz a gente refletir sobre as complexidades da mente humana, não é verdade? E as pressões da vida moderna. Afinal, o Joe estava passando por problemas financeiros e isso pode ter sido estopim para ele cometer tal brutalidade. Essa foi a triste história de Joe e Samantha Parker. Eu vou deixar aqui no card a história de Sheila Labar para vocês acompanharem. A Sheila era conhecida como a matadora de pedófilos. Isso mesmo, ela tinha uma missão divina de eliminar todos os pedófilos da face da terra. Acompanhe essa história, ela é muito boa.
Se você gosta do nosso canal, gosta das nossas histórias, clique aqui no botão gostei e se inscreva no nosso canal para acompanhar mais histórias como essa. Um abraço, até mais.